Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Shatarine Jai Srila Prabhupada Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Om Jnana Timradasya Jnana Jana Shalakaya Chakshuramilitanjana Tasmai Sri Gurave Namaha. Haribol, todas as glórias aos devotos reunidos. Hoje vamos ter mais uma aula aqui do Bhagavad Gita e vamos escolher esse verso do capítulo 6, o verso 6, Jnana Yoga. Aqui então Krishna, Jnana Yoga é a yoga, nesse capítulo onde Krishna explica esse processo prático de unirmos a Deus através da meditação, de práticas, onde nós internalizamos a nossa mente para atingir esse propósito supremo da existência. Então, jhana, jhana quer dizer meditação. É o sétimo passo, assim. Então, asana, pranayama, pratyahara, e vai seguindo, até chegar em samadhi. E o passo antes de samadhi é dhyana. A partir do momento que entramos nesse estado de meditação, que está além da concentração em Deus, isso vai formando vibracionalmente a nossa mente para atingirmos esse estado onde nos conectamos com Krishna, com Vishnu dentro do nosso coração, e isso é o que se chama Samadhi. Então, nesse verso, Krishna está dizendo a Arjuna: para aquele que conquistou a mente é o melhor dos amigos. Mas para aquele que fracassou neste empreendimento, sua mente continuará sendo seu maior inimigo. Esses versos aqui desse capítulo 6 são muito importantes porque estão relacionados de uma forma mais profunda com a mente, e todos nós sabemos que a vida espiritual depende principalmente de controlarmos a mente, não nesse sentido de reprimir a mente, mas de transcender a mente através de sua focalização nos pés de lótus de Krishna, ou de seu santo nome, Por isso que dizemos que nossa mente é purificada quando vibramos o nome de Deus, ou usamos qualquer sentido, Pensamos na forma de Deus, falamos de Deus, adoramos assim as deidades, enfim, qualquer coisa que usemos o nosso sentido para estabelecer contato com a suprema personalidade de Deus, isso acaba purificando a nossa mente. E tudo que fazemos em relação a usar os sentidos em relação a Deus é aquilo que se chama a verdadeira meditação, dhyana. Meditação real, como se diz no Bhagavata, significa meditar em Deus, não assim, meditar num vazio ou numa
uma espécie assim de imaginação, né? Eu acredito que isso seja mais um tipo de relaxamento, onde a pessoa realmente acalma a sua mente. Porém, meditação real significa que você está visualizando em sua mente a forma conforme é revelada nas Escrituras pelo próprio Senhor, né? Então temos que ficar bem atentos a isso, porque quando falamos a palavra, né, meditação, temos que entender que é essa mediação entre a mente e o espírito, quando nos colocamos nessa vibração dos nossos sentidos em relação a Deus. Da mesma forma, assim, como falamos, né, amar, né, amar. Então, amar significa amar a Deus. E depois que aprendemos a amar a Deus, então amamos a toda a existência de Deus. Não existe assim algo chamado amor material ou meditação material, meditação imaginativa de alguma coisa, ou uma meditação que vá controlar todos os pensamentos e vamos ficar numa espécie de vazio. Então isso aí nada mais é do que um processo material de regular assim, né? Controlar mais ou menos os nossos pensamentos. Porém a mente, ela sempre existe, né? Está caindo uma chuva agora nesse momento maravilhosa. Maravilhosa, né? Quantas bênçãos, né? Nossa terra recebendo essa água, tudo frutificando, né? As plantas, a vida. Então dessa maneira também, quanto mais meditamos em Krishna ou no seu santo nome, é como se estivéssemos criando essa situação de chuva, de rega, de todas as nossas qualidades, de todos os nossos, né, atributos que estão sendo trabalhados para realizar Deus. Então aqui nesse verso, né, Krishna está falando para aquele que conquistou a mente. A mente é o melhor dos amigos. Na verdade, até mesmo, né, como falamos em meditação, amor em relação ao mundo material, que são fictícios, assim também a caracterização da palavra amigo. Amigo também é um termo relativo, né? Mas aqui Krishna explica esse termo de amizade é quando a mente ela não nos escraviza ou não nos ilude nesse mundo material. Quando a nossa mente está focalizada constantemente nos pés de lótus de Deus, ou nesse desejo de buscar avidamente a autorrealização espiritual, pode-se dizer que nós conquistamos esse instrumento, né, chamado mente, que Krishna nos deu. Ou seja, conquista significa que estamos usando devidamente o nosso instrumento mental para atingir o propósito espiritual. Então, nesse sentido, a nossa mente é a nossa melhor amiga, né? Porque ela está cooperando com o Espírito para realizar Deus e despertar o amor em seu coração. Então, nesse sentido, né, a amizade, porque tudo nesse mundo nada mais é do que percepção mental. Todas as coisas estão dentro da mente divina. Entende?
Tudo já existe na mente divina e com a nossa mente percebemos uma parte dessa mente divina para trabalhar nas diversas dimensões, né, que existimos, corpos assim, né, sutis e físicos, para realizar a divindade. E aí Krishna fala para quem fracassou nesse empreendimento de perceber que a mente, né, que você não é a mente. Se a pessoa vive envolvida em seus pensamentos e sentimentos, ou seja, nos modos materiais da natureza, então pode-se dizer que ela fracassou nesse sentido, né? Que a mente ela se torna sendo a nossa maior inimiga, porque, como eu disse aqui no começo da nossa explicação, todo o objetivo daquele que segue uma vida espiritual está relacionado a ele conquistar a natureza da sua mente, né? De não deixar que seus pensamentos, sentimentos e fisicalidade roubem a sua consciência espiritual. Esse é todo o trabalho, né? Enquanto a mente estiver contaminada, ou seja, enquanto a mente estiver cheia de impressões materiais, cheia de desejos, de luxúria, de cobiça, assim, pelo mundo material, então estaremos assim, completamente presos. Porém, se descontaminamos, né, descondicionamos a nossa mente, que não é assim algo complicado, precisa apenas de uma percepção espiritual. E aqui no Bhagavad Gita, Krishna ele está nos explicando qual é a nossa posição. A nossa posição é que somos servos eternos de Krishna, somos seres superiores, somos senhores da mente, da nossa mente, né? Então temos que purificar a mente que está contaminada. E por isso, nessa era de Kali Yuga, uma era bem escura espiritualmente, onde todas as pessoas estão presas a essa mente, né, contaminada. Isso é o que se chama a Matrix, né? Uma mente cheia de crenças, de medos, de falsa identificação, falsa interpretação. Uma mente assim que está filtrando tudo de acordo com ideias errôneas, materialistas. Então as pessoas realmente assim são inimigas delas próprias. Tudo assim que Krishna vem fazer e todos os mestres espirituais é simplesmente fornecer assim arranjos ou processos para que as pessoas, né, entrem nesse estado de meditação, usando os seus sentidos para se conectarem com os tópicos, né, relativos a Deus, entendendo que Deus é Krishna, e daí, através dessa associação com Deus, acontece a purificação da nossa mente. Então, por isso que Chaitanya Mahaprabhu, que era Krishna no humor de Srimati Radharani, né, o amor personificado de Deus, quando esteve aqui em Kali Yuga, nos abençoou com a sua misericórdia, nos dando esse processo fabuloso de cantar o seu santo nome, o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, diretamente, através de seu amor manifestado nesse mundo material, né? Radha, nessa união que se chama Chaitanya Mahaprabhu, está nos dando essa facilidade para todo mundo fazer amizade assim com sua mente, purificando-a, entendendo que não há assim um problema em si com a nossa mente, porque a nossa mente é uma bênção. Por outro lado, se não entendemos o que somos realmente, servos eternos de Krishna, espíritos, que somos a energia superior de Krishna, então estamos convivendo com o pior dos inimigos, né? Na verdade, acredito que o que se chama diabo, né, Satanás, qualquer coisa assim, nada mais é do que a nossa mente corrompida pelos valores sugestionados por um sistema demoníaco que está simplesmente deixando as pessoas dependentes assim, completamente de coisas artificiais, superficiais, coisas temporárias, que vão assim acabar, e dentro desse contexto nós ficamos, né, encarnando assim, vida após vida, em situações deploráveis. Então imagina assim, Krishna, o próprio Pai amoroso, né, assim, de todos nós, né, a fonte suprema da vida, vendo assim, nesse pequeno planetinha Terra, e outros planetas também desse universo, assim, vendo que nós estamos numa condição tão degradada, nos tornamos assim viróticos, né? Destruindo também ao planeta, a todo esse sentimento assim de fraternidade, uma competição desenfreada, egoísmo. Tudo isso vem de uma mentalidade separatista, né? Uma mentalidade que não está assim interessada em Deus, e muitas vezes isso nem é culpa das pessoas, porque quando a sua mente mantém essa prisão aqui, né, essa matrix aqui do mundo material, ela nem percebe assim essa necessidade, essa urgência de sair aqui dessa prisão e voltar para o mundo de Krishna, né? Isso é muito sério. Porém, quando você faz amizade com sua mente, você começa a ver as coisas como elas realmente são. Isso se chama, né, a purificação da mente. E tudo que Krishna, né, Deus quer fazer é que nós saiamos dessa condição deprimente, onde tudo à nossa volta, né, principalmente o medo da morte, essa luta assim, insana pela sobrevivência, onde criamos inimigos tanto em nível individual quanto nacional, onde assim não repartimos as opulências de Deus, né? Criamos assim necessidades artificiais para explorar o mundo, a sociedade. Isso é algo terrivelmente diabólico, né? Conforme Krishna explica no capítulo 16, dizendo quais são assim os atributos demoníacos que as pessoas desenvolvem através dessa mentalidade, né, inimiga da existência. Então Krishna, ele está falando aqui nesse
nesse verso, né? Que viver essa vida humana é esse empreendimento. Essa palavra é bem interessante, né? Você tem que empreender o seu tempo, a sua inteligência em conquistar aquele que é seu pior inimigo. Mas, se você entende que esse seu pior inimigo é também o seu melhor amigo, temos apenas que pensar nas circunstâncias para transmutar esse sentido da palavra mente. E essa é a simplicidade, porque nós só podemos realmente desejar com avidez, despertar esse amor para Deus, que é a meta suprema da existência, né? Se nós realmente assim purificarmos a nossa mente. Enquanto a nossa mente está contaminada, não há esse desejo, né, intenso ou interno de nos rendermos a Krishna. Entende? Então, toda a ideia é que devemos cantar esse nome, né, essa bênção, assim, diariamente, seguir esse processo de sadhana. Né? Sadhana significa prática espiritual. Quanto mais cantamos o santo nome, vamos purificando a nossa mente. Então, inicialmente, ainda vamos ter assim muitos desejos materiais. É como nós colocássemos o nosso inimigo para fazer um serviço favorável, né? Dessa forma, assim. Então, estamos cantando, entendemos que estamos precisando avançar nesse mundo para sair dessa condição miserável que já não suportamos mais, né? Porque ter a mente assim, ter uma mente assim não condizente com a nossa realidade, isso é algo assim que realmente faz com que o espírito sofra terrivelmente, né? Apesar desse sofrimento estar na mente, não no espírito, porque o espírito é sempre bem-aventurança, ananda, né? Prazer, felicidade. Então, no começo, começamos a cantar assim, usando nossa mente ainda, né? não assim, com essas tendências assim, realmente favorável, totalmente favorável a Deus, assim. Vamos cantando porque entendemos que se cantamos o nome de Krishna, ou se, né, nos associamos também com Krishna de outras formas, né, que o Sr. Chaitanya chama de Sri Krishna Sankirtana, né? Usar sempre todos os nossos sentidos para estar de alguma forma com o conhecimento divino. E assim, através desse esforço, desse dito, né, sacrifício, por isso que é sacrifício para a era de Kali Yuga, é cantar os santos nomes, um ofício sagrado. Esse sacrifício no início não sentimos nada, estamos cantando, mas devemos ter essa fé completa no santo nome de Krishna, conforme, né, é revelado nas Escrituras e conforme nos ensinou Krishna na forma de Chaitanya Mahaprabhu. Então vamos cantando de maneira ofensiva, e ao cantar essa própria vibração do santo nome vai purificar a nossa mente, porque nossa mente é vibração, e através da palavra, do verbo, a nossa mente, né, vai tomando o formato daquilo que estamos decretando. Por isso é dito, né, mantra quer dizer que aquilo que libera a nossa mente. E ao cantar continuamente, é isso, né, que estamos assim, quem é um devoto de Krishna, de Chaitanya Mahaprabhu, está sempre pedindo às pessoas, cante
continuamente. No início você não vai sentir nada, mas saiba que essa vibração está modificando a estrutura da sua mente, porque a palavra tem esse poder de transformar a nossa mente naquilo que desejamos para o nosso avanço espiritual. Então, no começo, esse sacrifício é penoso, porque depende assim da nossa fé, né? Então não podemos ter nenhuma dúvida. Também não é uma questão de crença simplesmente, mas estamos seguindo algo que a Suprema Personalidade de Deus veio nos ensinar pessoalmente, nessa posição de um devoto puro, né? Isso é muito, assim, maravilhoso, né? Temos que entrar em gratidão, porque até então ninguém sabe como, assim, saberia, né, como controlar a sua mente. Mas devemos entender que, né, a meditação dessa era de Kali Yuga é vibrar o nome para que a nossa mente vá se purificando. E assim atingimos esse segundo nível do cantar do Santo Nome, né? Que é o nível purificado. Então vamos limpando, né? Limpando a nossa mente até que começamos que ela se torne um espelho do Espírito. Começamos a perceber a nossa presença espiritual e de Deus na medida que nossa mente está purificada, e automaticamente começamos a ver o mundo em que estamos como a energia de Krishna, a energia inferior. Então o Santo Nome, como Chaitanya fala em seu primeiro verso, ele limpa o espelho da mente. Enquanto a mente está contaminada, não conseguimos ver o nosso próprio reflexo real, o reflexo do Espírito, né? E de Deus dentro do nosso coração. Mas quando a mente está purificada através do canto do nome, então pode-se dizer que estamos realmente conquistando a mente. Essa deveria ser a meta maior para todos os espíritos que estão aqui. Vida espiritual significa simplesmente que você limpou a sua mente, você descondicionou ela de toda aquela sujeira que fazia você interpretar o reflexo que nem existia. Entende? Você via um reflexo contaminado, assim, sujo, e se auto-identificava com aquilo. Então, limpando, né, podemos, né, fazer esse exemplo com o espelho, né, passando um pano assim. Então, quando ele está devidamente, né, limpo, podemos enxergar a nós mesmos e a Deus. E quando começamos a ver a nossa presença espiritual e a de Deus, então isso vai criar a condição para que aquilo que você é em seu coração, né, Sat Chit Ananda, as suas qualidades de existência, consciência e amor comecem a despertar. Nesse modo, né, a mente ela atingiu o propósito, né, em que ela foi confiada a você como um instrumento doado por Deus para você, nessa forma humana, atingir o que você precisa atingir enquanto está aqui encarnado nesse planeta Terra, nesse momento atual. Então você começa a manifestar o seu amor a Deus, porque você está percebendo através da sua mente a sua realidade como espírito, e também está percebendo Deus no seu coração.
Entende? E quando você está cantando o santo nome, você também percebe a presença de Krishna nessa vibração do santo nome. Você começa a entender o poder absoluto dessa vibração. Não é incrível isso? Porque Deus, ele sempre está presente em tudo. E ele diz que está presente assim, nessa era de Kali Yuga, principalmente em seu santo nome. Mas no começo, nossa mente está contaminada e não pode perceber a presença de Deus nessa vibração absoluta que Krishna, né, Chaitanya nos deu assim de presente, assim. Krishna se dando de presente, né, muita renúncia, né? Deus, ele é incrível. Então no segundo, né, segunda etapa desse canto, depois que você purificou a sua mente, você começa a perceber Deus enquanto está vibrando. E esse é um sacrifício maravilhoso, a promessa, né, de Krishna, que se você canta, você obtém a realização de Deus. Isso é fantástico, né? Fantástico, assim. Tão simples, tão fácil cantar, né? Então, quando você vai cantando, né, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. E você vai cantando assim, com cada vez mais entusiasmo, com mais atenção, com mais devoção, com doçura, com gratidão por estar recebendo essa, né, essa oportunidade única. Sim, Krishna, ele facilitou demais da conta, né? E quando você está nesse momento purificado, com entusiasmo, tudo assim, o Bhagavad Gita, o Bhagavatam, né? Tudo aquilo que está relacionado com Krishna, todo conhecimento, toda sabedoria, todos os exemplos desse mundo material, eles se tornam assim, cada vez mais compreensíveis, né, para nós. Então você é abençoado, você começa a ver Krishna e a sua mente conquistada é o maior benefício que você pode ter. O maior benefício. Quando você não só está além dos pensamentos assim que são um desperdício de energia, mas quando você está usando os seus pensamentos dentro desse mecanismo básico da mente de refletir a suprema personalidade de Deus dentro do seu coração. Entende? E quando você vai cantando cada vez mais, é natural que Krishna, o desejo de Krishna por vir aqui, por nos dar esse processo, por ele ser o nosso pai, nosso amigo, né, nosso irmão, todas as relações que podemos ter com Krishna, ele vendo isso, o seu esforço em cantar agora de um modo purificado, significa que você criou um espaço para que ele possa se revelar para você de uma forma amigável, de uma forma saudável, de uma forma assim infinitamente amorosa. E quando chega esse momento, né, que dependeu, né, do seu desejo de querer isso também, porque Krishna, ele não nos força a amá-lo, né? Ele vem e se revela nas escrituras ou por meio dos seus devotos puros, porque em Krishna também há essa humildade, né? Esse respeito assim, por todas as entidades vivas, respeitando o tempo de realização delas. Um dia, né, em alguma vida, com certeza nós estaremos no mundo espiritual. Isso é certo. Porém, podemos sair agora mesmo daqui, dessa ilusão, dessa prisão, né?
indo além da prisão da nossa mente, ou podemos ficar aqui assim, sofrendo, né? Uma vida miserável, assim, né? As pessoas nem imaginam assim, o que é uma vida miserável, porque isso se tornou assim, muito normal, né? Normal, assim, você viver dentro de um hospício, de um hospital, todo mundo assim, louco, hipnotizado, como zumbi, pessoas agressivas, assim, um jogo de condenação, de medos. Esse tipo de realidade criada por uma mente assim, completamente né, estúpida, que não quer assim, aceitar de maneira nenhuma a presença de Deus no coração, né? Porém a mente é isso, simplesmente você não consegue ver, não é culpa sua. Mas se você faz o processo, né, de meditar nos santos nomes, cantando assim, diariamente, com essa devoção, até mesmo com essa curiosidade de alcançar a Deus, seguindo o processo assim, totalmente rendido, né, sem dúvidas assim. Você tem que acreditar nisso, assim, acima de tudo. Isso é fé. E através dessa fé começa a surgir o efeito no seu campo mental. Seus pensamentos começam, em vez de ser canalizados para as coisas materiais, supérfluas, né? Para os enganos, para as mentiras, você começa a canalizar os seus pensamentos e sentimentos para o divino. E dessa maneira, né, você entendendo que o divino em Kali Yuga está nesse processo de cantar o nome, você começa a cantar constantemente, sempre assim, sem regras rígidas, em qualquer lugar. Você está sempre meditando em Deus através da verbalização, seja interna, cantando silenciosamente ou cantando uma japa, não importa. Você vai se purificar e nessa purificação você abre as portas da sua percepção para o mundo transcendental, quando você já está nesse estágio de despertar o amor para Deus e nesse terceiro estágio de cantar a japa, né, o santo nome de Deus, você já canta o nome sentindo o seu amor por Deus se expandindo cada vez mais. Isso é o que caracteriza um devoto puro, né? Devoto puro, quando ele está cantando o santo nome, ele sente totalmente a presença de Krishna em cada sílaba do Maha Mantra e sente também o amor por estar verbalizando o nome de Deus. Na verdade, quando você está cantando em amor a Deus, você também já está no estágio que quando você lê um Bhagavad Gita, ou quando você adora a Deidade, ou quando você está em sua missão de qualquer serviço aqui nesse mundo material, você está em plenitude de amor. Então, isso é o serviço devocional amoroso, o que te caracteriza como um servo eterno do amor de Krishna. E lá em Vaikuntha, né, em Vrindavana, no mundo espiritual, todo mundo está vivendo nesse ritmo de serviço amoroso a Deus. Porque quando atingimos essa plataforma de amor a Deus, essa é a verdadeira, né, situação de felicidade. Não existe assim, a felicidade espiritual em si. Felicidade significa que você está ocupado em sua posição espiritual de amar a Deus. Isso é o entendimento assim, final. As gopis assim, que são as devotas, né, mais avançadas de Krishna no mundo espiritual,
elas estão assim gozando de plena felicidade, simplesmente por estarem pensando em Krishna, cantando o nome de Krishna. Só que esse amor assim é em nível assim expandido a tal modo que ainda não podemos compreender. Porém, o trabalho que nós temos que fazer dessa forma humana é despertar esse amor para Deus e chegar a esse ponto de estar vivendo nesse mundo, canalizando todos os nossos pensamentos e sentimentos para Krishna, nesse nível assim, de felicidade, dentro do ponto humano em que estamos. E após abandonar esse corpo material, se a nossa consciência está, né, vivendo assim, em amor a Deus, Krishna explica no Bhagavad Gita que essa será a condição da nossa existência, onde conquistamos a nossa mente para atuar no mundo espiritual. Atingir esse amor a Deus significa que desenvolvemos o nosso corpo espiritual aqui nesse mundo material. Entende? Assim como temos um corpo material que corresponde às aventuras, aos passatempos materiais, também temos um corpo espiritual que corresponde às aventuras divinas, aos passatempos espirituais. Por isso que nós somos chamados de energia marginal de Krishna, porque podemos estar tanto no mundo espiritual como podemos estar aqui no mundo material. Porém, se conquistamos a nossa mente, que é aquela que tanto nos prende quanto nos liberta aqui desse mundo material, se conquistamos a nossa mente, então criamos as condições para podermos nos situar naquilo que somos e estabelecer esse vínculo, essa conexão eterna de serviço com Krishna, agora mesmo em nosso coração. Então, não depende da nossa forma humana ou do mundo material, mas depende do quanto a nossa consciência chegou a um ponto onde todos os nossos instrumentos materiais, né, a mente, a inteligência e o nosso ego, né, são usados para servir a Deus em amor. Por isso, né, o Cristo mesmo, que é um mestre Sakti Avesha Avatar, é um mestre dotado de potência por Krishna, ele nos ensinou que, em primeiro lugar, devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Essa é a única, né, o único propósito que temos em vida, assim, considerando a realidade espiritual. Porque se amarmos a Deus sobre todas as coisas, automaticamente amamos, né, ao próximo, a todos os seres vivos, né, incluindo os animais e tudo mais. Assim, não aceitamos mais a crueldade, vemos todos eles como espíritos, partes integrantes de Deus, também em trabalho de evolução. Todas as pessoas estão lutando assim contra a sua mente que está prendendo-as nesse mundo, porque as pessoas não têm informação do conhecimento espiritual. Então, esse conhecimento do Bhagavad Gita é o manual para voltar para Vrindavana, o mundo espiritual. E devemos saturar a nossa mente completamente todos os dias, porque cada dia é um presente de Deus, é uma oportunidade para sairmos, né, dessa condição assim
algemada, ancorada no mundo material, todos os dias, né? Fazer com que nossa mente se configure, né? ou se formate de acordo com a vibração da sabedoria, né? Do amor de Deus em nós. De modo que é simples. Por isso que se diz que quando encontramos uma pessoa iluminada que nos passa, né, esse conhecimento, ou um mestre espiritual, qualquer nome que se queira dar, assim, essa é a maior bênção, né? Então eu tenho muito agradecimento a ter obtido esse conhecimento de Sua Divina Graça Srila Prabhupada, e o aceitei assim como meu mestre espiritual, né? Assim, como também o conhecimento, né, do Cristo e de todos os seres que estão aqui vindo, né, nos dar as dicas para que possamos fazer esse sacrifício, o sacrifício mais benéfico, porque imagina, vamos sair aqui dessa vida miserável de tantas encarnações e voltar para o mundo divino, onde assim tudo é felicidade plena, tudo é consciência assim, né? Plena também, tudo é bem-aventurança, é existência assim, a existência sentida no mais íntimo do espírito, onde você pode ver assim Deus assim face a face, ter relações amigáveis de uma forma simples, como assim Krishna é. Ou se você também quiser lá no mundo espiritual viver em opulência plena, assim, coisas materiais são nada, né? Insignificante assim. Você ter assim 1 trilhão de reais assim, é a mesma coisa que uma vida miserável se você estiver vivendo em Vaikunta, assim também com as expansões assim, Vishnu, se você é uma pessoa que tem uma tendência mais assim reverencial em relação a Deus. Porém, Krishna, ele explica que esse amor simples por ele é a opulência máxima. Você viver em simplicidade com Krishna, esse amor a Deus assim, dessa forma, doce, comum, assim, no mundo espiritual, é a maior dádiva. E Krishna, ele está, né, oferecendo através de Chaitanya Mahaprabhu o experimento desse sentimento com Deus, quando realmente decidimos na nossa vida aceitar esse movimento, né, da nossa alma rendida a Deus assim, e cultivarmos dia a dia, né, eles falam, né, assim, a trepadeira do serviço devocional que vai culminar assim, numa flor aos pés de lótus de Krishna. Então teremos atingido o propósito final da nossa missão, né? Nosso estágio humano aqui nesse planeta Terra, ou em algum planeta que também as pessoas estejam executando esse serviço, ou em algum outro universo. Mas se atingimos o pé de lótus de Krishna nessa mentalidade amorosa, então vamos para a nossa forma agora espiritual. Viver nesse sentido eterno, em condições que nem podemos assim, imaginar nesse momento, porque muitas vezes queremos interpretar essas palavras com a nossa mente relativa, né? Sempre estamos interpretando. Essa é a dificuldade da pessoa se render realmente a Krishna com boa vontade, aceitar que o nosso Pai amoroso, né? Pai, Mãe, Krishna é tudo assim, e deixar que Krishna se revele a nossa alma, né? Então aqui no significado a esse verso, Srila Prabhupada explica
A finalidade de praticar a yoga óctupla é controlar a mente a fim de fazer dela uma aliada no cumprimento da missão humana. Aqui a yoga óctupla, né, é aquela que eu estava falando que tem 8 ramificações de práticas progressivas para você atingir o estado de samadhi. Mas devemos saber que nesse capítulo, né, chamado Jnana Yoga, Yoga da meditação, Krishna está aqui simplesmente explicando a dificuldade de se seguir esse processo. Por isso que Chaitanya Mahaprabhu veio nos ensinar o cantar do Santo Nome, dizendo que esse é o método mais poderoso que existe, né? Muito mais que a yoga óctupla. É isso aqui que Krishna está explicando. Para cumprir a missão da vida humana, devemos fazer a nossa, né, uma aliança assim, maior com o Santo Nome, apesar dessa prática óctupla, né, também ser uma técnica sustentável, porém em Kali Yuga é muito complicado, entende? Inclusive eu acredito que é Patanjali, né, que tem uma autoridade sobre essa ciência. Então Prabhupada está dizendo que se a mente não for controlada, a prática de yoga para exibição é mera perda de tempo. Porque não adianta realmente, se sua mente está assim, não está focada, né? Não está firme no propósito da autorrealização, e você de repente fica cantando o nome ou praticando qualquer yoga, não vai ter resultado, porque o resultado é diretamente proporcional à sua intenção espiritual. Entende? Nesse sentido aqui, está explicando assim, a mente também é inimiga, porque ela nos engana, fingindo que estamos seguindo algum processo espiritual, mas na verdade a mente está fazendo um acordo, né, um compromisso com a pessoa, onde fala assim: eu vou deixar você praticar o santo nome, porque você é meu escravo, eu vou deixar, mas você também vai ter que desfrutar a vida, vai ter que fazer tudo aquilo para satisfazer os sentidos materiais. Então, não sentimos o nosso avanço na vida espiritual, não conseguimos sentir o amor a Deus, e até mesmo nos questionamos que estamos fazendo a prática espiritual, mas não estamos sentindo nada. Isso está acontecendo porque você está perdendo o seu tempo, nesse sentido de que a sua mente ela está te enrolando num jogo assim, intelectual, num jogo de luxúria, de ambição, entende? Então temos que ser assim, bem fortes e firmes, porque você só vai atingir aquilo que você quer a partir do momento que você se torna aquilo que você quer ser, dentro do objetivo a ser alcançado. Então isso é muito sério, porque muitas pessoas caem da sua vida espiritual, porque no final, como não tem resultado espiritual, mas há gozo dos sentidos, né, como uma realidade experimentada, então você deixa a vida espiritual e muitas vezes depois fica falando mal do processo, sem saber que a culpa foi simplesmente de que você fracassou nesse empreendimento de conquistar a sua mente. É assim que o dito, né, inimigo se manifesta na sua existência. Porque na verdade ninguém pode ser inimigo de Deus ou
interromper a realização de Deus no coração. A partir do momento que você realmente é sincero, honesto na sua vida e se rende a Krishna, então isso vai se manifestar. Não tenha dúvidas. Krishna fala: pensa sempre em mim, que eu vou libertar você de todas as reações assim negativas, pecaminosas que a sua mente assim continua processando, até mesmo por ignorância, né? Você nem tem culpa disso. Então Krishna fala: se você está simplesmente pensando sempre em mim, né? Eu vou te libertar, né? da sua alma. Então depois ele fala: não temas assim em relação a isso, não duvide. Temos que ter essa fé. Senão vamos praticar assim tantas religiões, tantos processos espirituais, ter tantas filosofias, teorias, e a nossa vida humana simplesmente vai se passar. É por isso que no início desse verso que eu estou falando, né, do pense sempre em mim, Krishna está dizendo, né, Sarva Dharma Parityajaya. Sarva Dharma Parityajaya, abandona assim todas as religiões, todas as ações que realmente estão criando divisões de você simplesmente pensar em Krishna. Entende? Você tem que ter mais profundidade para entender isso, até mesmo não no sentido intelectual, mas no sentido de observar a sua vida. Toda vez que sua mente for para coisas superficiais, assim, voltada ao gozo dos sentidos, você deve trazer a sua mente para ela ficar fixa no santo nome ou nos pés de Deus, para que isso dê resultado. Porque o resultado depende de você purificar a sua mente. Entende? Esse deve ser assim o nosso maior propósito mesmo. Tudo que você fizer na sua vida, paralelamente à sobrevivência material e tudo, o seu objetivo máximo deve ser se manter em consciência de Krishna, a consciência divina. Senão, é isso aqui que Prabhupada está falando, que se a mente não for controlada, a prática de yoga, e aí depois bota para simples exibição, é mera perda de tempo. Entende? Seria melhor nem fazer nada, então. Quer se entregar, entregue-se completamente a Maya, então. Né? Mas, felizmente, aqui temos um devoto puro falando, nos orientando, e isso é maravilhoso. Né? Então, Prabhupada fala: quem não pode controlar a mente, vive sempre com o maior inimigo, e assim arruína a sua vida e sua missão na vida. Né? Então a missão humana é controlar a mente. O animal, por exemplo, ainda está desenvolvendo a mente. Ele não está pensando assim metafisicamente, transcendentalmente. Porém, quando a alma chega na forma humana, ela tem que entender o que é a sua mente, controlar a sua mente e usar os pensamentos de maneira, né, positiva, fixa, para atingir o propósito espiritual e despertar o amor a Deus. Se você não fizer isso, aquilo que você chama missão, qualquer coisa que seja, é uma tremenda ilusão, e você vai estar desperdiçando a sua vida, porque vida significa vida do Espírito, significa vida associada a Deus dentro do seu coração, onde você se torna o Senhor da sua vida pelo poder da mente que você tem. É dessa maneira que você se torna um agente criador perfeito da sua existência material, para usá-la em seu benefício, de voltar para o mundo espiritual.
Essas coisas são simples de entender, porém temos que ter esse vigor, esse entusiasmo interno de voltar para Krishna. E muitas vezes vamos precisar de uma associação, né? Que muitas vezes a pessoa sozinha, ela não consegue por si mesmo avançar. Então é muito importante a associação, e por isso que Chaitanya Mahaprabhu diz Sri Krishna Sankirtana, você se unir com várias almas nesse processo de estar sempre presente nos tópicos, né, sobre Krishna, né, cantar junto o santo nome, adorar junto a Deus. Essa associação cria a potência, a egrégora que facilita, né, a sua vida, né? Hoje também temos a internet, onde podemos ouvir, né, várias aulas, né? Podemos, assim, ler várias coisas sobre Deus, fazer amizades, né, com devotos, com pessoas que estão buscando Deus em todas as linhas espirituais. Então isso é maravilhoso, né? Maravilhoso. Então Prabhupada continua dizendo: a posição constitucional do ser vivo é executar ordens superiores. Enquanto a sua mente continuar um inimigo imbatível, ele terá de servir aos ditames da luxúria, ira, avareza, ilusão e etc. Então, as ordens superiores são as ordens que Krishna nos dá, as ordens que um mestre espiritual, né, nos ensina o caminho, né, os ensinamentos, né. De modo que superior significa aquilo que está relacionado ao Supremo, né? Todo esse conhecimento, né? Ninguém pode falar algo diferente de Krishna. Então, se nossa mente não executa as ordens superiores, ou seja, tudo aquilo que se fundamenta no conhecimento supremo, então a nossa mente vai ficar assim, servindo, né, aos ditames de desfrute material, de raiva dos outros, vai ficar querendo assim acumular muitas coisas na matéria, né? Assim, sem sentido, igual essas pessoas que ficam acumulando assim tanto dinheiro, já tem assim o suficiente para viver 3 vidas bem, mas quer sempre guardar tudo para si, e outras pessoas, né, passando necessidades. Então esse tipo de avareza, assim, tudo isso é produto de uma mente inimiga mesmo, que está totalmente insegura, com medo, assim, né? As pessoas ditas mais poderosas desse mundo, na verdade, são as mais medrosas. Aquelas pessoas que perderam a confiança completa em Deus, então são assim pessoas que se tornam demoníacas, né? Demoníacas mesmo. Então vamos estar sempre na ilusão, vivendo um tipo de sonho que escolhemos viver, tentando assim aliviar ao máximo do sofrimento, porém no fim vai acontecer a morte para todo mundo, e as pessoas terão que colher exatamente aquilo que semearam. Então não precisamos nos preocupar com a pessoa que tem uma natureza tão dita assim, né, maldosa ou ignorante, né? Muitas vezes a pessoa ignora o mal que ela está manifestando nesse mundo, porém a justiça divina, independentemente de você saber ou não o que você está fazendo, vai acontecer assim, para você aprender, né? Quanto mais entendemos que certas ações não são adequadas, voltamos na próxima vida com uma espécie, né, uma melhora daquelas ações. Então muitas coisas acontecem, né? De modo que Prabhupada diz que quando a pessoa então conquista a mente,
ele, por sua própria vontade, acata a ordem da personalidade de Deus que está situado no coração de todos como Paramatma. Então essa ordem, né? Quando você entra em contato com Deus, você sabe o que você tem que fazer. Dessa maneira, assim. Krishna, ele é um amigo que está sempre conversando de dentro do seu coração com o devoto avançado, que simplesmente transcendeu a sua mente, né? Que está além dos modos da natureza material. Então, o devoto, assim, ele está sempre vendo Krishna, conversando de uma forma natural, como um amigo. Krishna, ele quer isso. Vá para Deus, faça amizade com Deus, deixe que Ele guie a sua existência, faça a vontade de Deus, porque a sua vontade aqui nesse mundo material é completamente absurda. Então o que Deus quer é que nós façamos esse serviço de amor espiritual, levando, né, a mensagem divina, iluminando vários corações, para que todos entendam que todo mundo tem que estar simplesmente vivendo unidos, né, em amor a Deus, e depois voltar para o mundo espiritual e continuar assim, unidos em amor expansivo por Krishna. É simples entender isso. Então as ordens superiores vêm assim, diretamente de Paramatma em nosso coração, apesar dele já ter dado as ordens assim nas escrituras, né, por meio dos mestres, mas quando Krishna ele dá, quando você consegue se comungar, né, com Krishna dentro do seu coração, assim, a ordem direta, você sabe exatamente o que tem que fazer, e Krishna ele cria arranjos nesse mundo material para que você possa servi-lo de acordo com a circunstância que ele pretende te usar nessa missão de vida humana, já que você entendeu o que é um servo, e Krishna vai te dar o serviço devocional adequado ao seu talento nessa encarnação humana, né? De modo que Prabhupada aqui está concluindo que a verdadeira prática de yoga consiste em ver o Paramatma dentro do coração e então seguir as suas ordens, né? Meditação significa atingir Paramatma, Vishnu Krishna dentro do coração. E aí, quando você está vivendo sob a direção de Krishna, o seu mundo material ele se torna perfeito. Sua consciência já não está mais, né, sua mente não está mais sugestionada pela ignorância humana, pela escuridão da era, pela irreligiosidade, né, pelo medo. Você está em Deus, assim, tudo é perfeito, né? Como Chaitanya fala no primeiro verso que ele deixou, ele fala assim, você começa a ver que você vive num oceano de bem-aventurança. Realmente você começa a viver em gratidão plena. Isso é a coisa mais maravilhosa que tem, né? Então, Prabhupada diz que para quem adota diretamente a consciência de Krishna, a rendição perfeita às determinações impostas pelo Senhor é algo que advém com muita naturalidade, né? Natural, né? Você aceitar aquilo que Deus está impondo para que você seja pleno de felicidade. Porque se você está aceitando que Maya, a ilusão, a Matrix está impondo, a sua vida não vai ser natural. Vai ser completamente assim, falsa, artificial, identificada com o corpo material, e aí você vai viver num oceano, né, de misérias. Vidas e vidas, assim, sofrendo, não entendendo por que está sofrendo,
Então Krishna vai ter que voltar de novo em outra ocasião, ou alguma expansão dele, ou algum mestre vem, vai ter que repetir tudo, e simplesmente, né, vivemos num oceano de bem-aventurança. Vamos, né, viver assim em plena consciência, se nessa era aceitarmos assim com muita humildade, né, muito respeito, né, e tolerância assim esse mundo, assim, viver nesse mundo assim, cantando o santo nome do Senhor, né, o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Dessa forma, vamos conquistar a nossa mente, vamos limpar o espelho, né, da nossa mente, assim, do espelho do nosso coração. E aí vamos conseguir ver o amor manifesto de Deus aparecendo e nos levando a essa condição de vitória, né? Vitoriosos, né? Como diz Krishna no final aqui do Bhagavad Gita, né? Quando você está com Krishna e vence essa batalha de Kurukshetra contaminada assim da sua vida interna, então você alcança a vitória. E Krishna fala que para quem está comigo já a vitória é garantida, né? Apenas vamos ter assim créditos de sermos servos de Krishna nesse mundo, e Krishna vai nos dar assim muita inteligência para que possamos assim definir as instruções dele numa linguagem mais simples para as pessoas, assim, sem muitas falácias, teorias ou tecnicismos. Então, simplesmente pensa em Krishna, faz arranjos na sua vida para ficar cada vez mais assim com Deus. Não se engane assim, dividindo Deus com outras coisas, porque no final você vai compreender que tudo é Deus mesmo e não há outra coisa. E no final você vai sair assim vitorioso dessa forma humana e voltar para o reino de Deus, que já está nesse momento aqui, agora mesmo, dentro do seu coração, que é Krishna presente. Ok? Então espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu gostei muito também da Super Alma me inspirando a falar. E todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna, todas as glórias são a Sri Sri Gauranitai, todas as glórias são a Sua Divina Graça Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada, todas as glórias são aos devotos reunidos. Haribo!